Fala aí, galera. Só deixa eu dar um aviso rápido antes de começar o vídeo, que esse vídeo já vai ficar muito grande do jeito que tá. Eu vou começar o vídeo com as questões mais fáceis. Então, eu vou começar com nível 1, depois eu vou fazer as questões nível 2. E não vai ter ordem específica, então na parte de nível 1 vai ter a parte de nível 1 e nível 2, e dentro das partes de nível 1 vai estar misturado as partes da aula 1 e da aula 2. E já deixa um like aí que esse vídeo vai dar um pouco de trabalho. Valeu. Então aqui nessa questão, ele fala que a temperatura média em Belém, no livro, estava em 30 graus Celsius. E ele pergunta se o livro tivesse em inglês, qual a temperatura estaria em Fahrenheit. Essa pergunta é uma pergunta que faz sentido, porque Fahrenheit é uma escala de temperatura usada nos países que falam inglês. Então vamos lá. Ele falou que a temperatura em Celsius, temperatura média em Celsius, mas eu vou falar que é só a temperatura em Celsius, é igual a 30 graus. Então 30 graus Celsius. Ele está perguntando a temperatura em Fahrenheit. Então esse exercício basicamente você joga direto na fórmula de conversão. Então, vamos lembrar a fórmula. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Então joga o 30 aqui, né? 30 sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. 30 sobre 5 é igual a 6. Então joga esse 9 para cá. 54 é igual a Tf menos 32. E joga o 32 para o outro lado. Tf vai ser igual a 86 graus Fahrenheit. Então aqui nessa questão ele fala que a temperatura em Fahrenheit ultrapassa o valor medido na escala Celsius em 48 unidades. Então a temperatura em Fahrenheit é a temperatura em Celsius mais 48 unidades. Então ela é maior do que a Celsius em mais 48 unidades. Então, isso é basicamente, ele deu uma equação relacionando a temperatura em Fahrenheit em Celsius, e a gente já tem outra equação. Então a gente já tem que é conversão em Celsius para Fahrenheit é menos sobre 9 de Celsius em Fahrenheit é isso. Então basicamente essa questão ele dá um sisteminha pra gente. No caso, essa equação ele dá, e essa equação é a equação que a gente vem para a questão já tendo que saber. E como é que a gente pode fazer isso? A gente tem a temperatura em Fahrenheit, que é em Celsius mais 48. Então a gente pode jogar essa equação, a gente pode jogar esse resultado, né? Essa informação nessa equação. Então Tf é isso, né? Então Tc sobre 5 vai ser igual a Tf vai ser Tc mais 48 menos 32 sobre 9. Isso é Tc, 48 menos 32 vai ser 16. Então mais 16 sobre 9. Sobre 9. E aí a gente pode resolver em Tc. A gente tem uma equação relacionando Tc. Então, jogando Tc, esse 9 para cá, 9Tc vai ser igual, jogando esse 5 para cá, 5Tc mais 5 vezes 16 fica 5Tc mais 16, né? Esse 5 distribui, fica 5Tc mais 5 vezes 16 é 80. Isso vem para cá, diminuindo, então fica 4Tc igual a 80. Tc vai ser igual a 20 graus Celsius. O que ele pediu foi temperatura em graus Celsius, é isso mesmo. Vamos para a próxima. Então essa questão basicamente está pedindo quando que a temperatura vai ser, o número, né, o valor numérico da temperatura vai ser igual na escala Fahrenheit e na escala Celsius. Então, essa questão 6. Então o que ela está falando é que Tf é igual a Tc. Então isso é uma equação e a gente vai usar isso para jogar na equação de conversão. Então a gente sabe que Tc sobre 5 é igual a
TF menos 32 sobre 9. Só que TF é TC, então vai ser TC sobre 5 é igual a TC menos 32 sobre 9, né? Que a gente jogou, aqui onde tem TF a gente jogou TC, isso aqui era um sistema. E agora a gente faz a mesma coisa, multiplica cruzado. 9TC vai ser igual a 5TC menos 5 vezes 32. Isso aqui fica 4TC é igual a menos 5 vezes 32. Então TC vai ser igual a menos 5 vezes 32 sobre 4. Por que eu não fiz essa conta aqui? Porque 32 vai cortar com 4. Então isso aqui é 8. Então fica menos 40 graus Celsius. TC vai, e como TC numericamente vai ser igual a, em Fahrenheit, TF vai ser igual a menos 40 graus Fahrenheit também. Isso aí são as duas respostas. Então nessa questão, ele está criando uma escala nova e está assinalando certos valores para o ponto de gelo e ponto de ebulição da água, ponto de vapor. Então no ponto de gelo ele usa menos 10 graus A. Então aqui no ponto de gelo, onde é 0 graus Celsius, ele usa menos 10 graus A. E no ponto de vapor, ele usa 40 graus A, que a gente sabe que aqui é 100 graus Celsius. Então, ele pergunta, se uma temperatura for indicada por 22 graus Celsius, aqui, 22 graus Celsius, ele quer saber quanto que esse valor vai ser na escala A. Então, qual vai ser a temperatura na escala A? Então, vamos chamar de X. Então, esse é um raciocínio para resolver essa questão, vai ser o mesmo que a gente usou para tentar converter e deduzir as conversões entre as escalas que a gente já viu. Aquelas escalas teóricas, então Fahrenheit, Kelvin, todas essas escalas a gente usou o mesmo raciocínio, que é, a gente vai ter que usar a proporcionalidade aqui. Então, esse pedaço sobre total, então, x menos 10 sobre esse total aqui, 40 menos 10, vai ser igual a esse pedaço, 22 menos 0, sobre 100 menos 0. Então, x menos 10 é x mais 10. 40 menos 10 é 50. Então, é 40 mais 10, 50. Isso aqui é 22 sobre 100. Então, a gente tem 50 desse lado e o 100 desse lado. Isso aqui vira 2. Isso aqui vira 1. E agora fica 22 sobre 2, que é 11. Então, x mais 10 é igual a 11. Então, x vai ser igual a 1. 1x em graus A. Então, aqui nessa questão, é mais uma questão que a questão cria uma escala nova e você precisa comparar essa escala nova com uma escala que a gente já conhece. No caso, a escala Celsius, de novo. E dessa vez, ao invés de assinalar direto os valores de ponto de fusão e ebulição, ou ponto de gelo e vapor, ele assinala outros dois pontos referentes, que tem uma referência na escala Celsius. Então, os pontos que ele fala é que menos 4 graus X correspondia a 20 graus Celsius. Então, aqui é 0 e aqui é 100. Então, 20 graus Celsius, vou colocar aqui mais ou menos, ele fala que é menos 4 graus X. E 80 graus Celsius, vou colocar aqui mais ou menos, ele fala que é 44 graus X. E na questão ele pede os pontos fixos fundamentais, então ponto de vapor e ponto de gelo, ou ponto de ebulição, ponto de fusão. Vamos lá. Aqui, o que a gente pode fazer? A gente sabe que aqui é 0, e aqui é o... Aqui vai ser o ponto de gelo na escala grau X. Então vamos chamar TX1. TX1. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar a proporcionalidade de novo. A gente sabe que
esse tamanho sobre o tamanho grande vai ser a mesma coisa que esse tamanho sobre esse tamanho grande. Então, 44 menos tx1 sobre... Então, 44 menos tx1 sobre menos 4 menos tx1 vai ser igual a 80 menos 0 sobre 20 menos 0. Isso aqui é 80 sobre 20 é 4. E a gente pode multiplicar cruzado aqui. Então, 44 menos tx1 vai ser igual a menos 16 menos 4 tx1. Então vamos isolar o tx1. Vamos jogar esse aqui pra cá. Então vai ficar menos tx1 mais 4tx1, porque esse aqui tá menos, vem pra cá mais, fica 4 menos 1, 3tx1. E aqui é menos 16 menos 44, esse aqui tá mais, vai lá pra menos, fica 60, menos 60. Então tx1 vai ser igual a menos 20. Menos 20 graus x. Então a gente já descobriu o tx1. tx1 aqui a gente já pode colocar menos 20. Menos 20. Agora a gente tem que descobrir o tx2. tx2. Que é o ponto de vapor na escala x. Então, de novo, a gente vai usar o mesmo raciocínio. Dessa vez a gente pode usar tx2. tx2. Fazer o total aqui. Menos 20 vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a... Vou escolher um ponto aqui qualquer. 44 menos 20. E... Isso vai ser igual a... Então, tx2 menos esse. Então vai ser 100 menos 0, 100. Sobre esse menos esse, 80. Então, 100 sobre 80, com as simplificações, dá 5 quartos. E aqui fica, então, tx2 menos 20 fica mais 20. 44 menos 20 fica 64. Isso é igual a 5 sobre 4. Então, 64 desse lado e 4 desse lado fica 16. 16. Aqui fica 1. Então, tx2 mais 20 vai ser igual... Passo o 16 multiplicando, esse 1 não altera em nada. 16 vezes 5 é 30, 80. Então, tx2 vai ser igual a 80 menos 20, 60 graus x. Isso. Então, 60. Isso. Então, as respostas são: o ponto 0 é tx1, que é o ponto de gelo, é igual a menos 20 graus x. E tx2 vai ser igual a 60 graus x. Então tudo isso a gente usou proporcionalidade. São os conceitos que a gente usou lá para deduzir as equações, as transformações entre escalas. E a gente continua usando isso como se nós mesmos pudéssemos criar escalas. A gente até pode, mas assim... Por essa conveniência já passou por anos e anos de teste, e aquelas escalas que a gente viu nas aulas, nas aulas teóricas, né, são as escalas que sobreviveram, são as escalas que são usadas até hoje. Ramir não é muito usada, mas Fahrenheit e Celsius são muito usados. Então vamos continuar. Então nessa questão, ele dá uma temperatura em graus Celsius e quer saber quanto que é a temperatura em Kelvin. Então vamos lá. A temperatura em graus Celsius foi dada como menos 89,2 graus Celsius.
Então essa foi a menor temperatura já registrada no planeta. Registrada na superfície, né? Não artificialmente. Mas os físicos já conseguiram temperaturas menores. Muito menores. Já conseguiram chegar a 4 Kelvin. 4 Kelvin é muito menor do que isso. Então, a gente precisa saber quanto que é esse valor na escala Kelvin. Vamos lembrar lá da nossa equação, que converte para a escala Kelvin. Tc mais 273 é igual a Tk. Então, a gente joga esse valor aqui. 273 menos 89,2 vai ser igual a Tk. Isso dá 183,8 Kelvin. Certinho? Questão de tem que converter Kelvin, quer dizer, Celsius para Kelvin é bem simples, é bem direto essa questão. Nessa questão 24, o que a gente tem que fazer? Ele fala que tem dois termômetros pendurados, uma está em Kelvin e outra está em Celsius. Ele dá a temperatura em Kelvin. Essa questão, eu escolhi ela porque é importante. Ela dá um valor em Kelvin, que é o valor da temperatura ambiente. Esse valor é muito importante, vai aparecer em muitas questões no futuro quando a gente for estudar gases. Então 298 Kelvin é uma temperatura ambiente padrão. Então a gente tem que converter essa temperatura para Celsius. Então, TK é 298 Kelvin. A gente sabe que Tc mais 273 é igual a TK. TK é 298. Então Tc vai ser igual a 298 menos 273. Tc vai ser igual a 25 graus Celsius. Que é aproximadamente a temperatura ambiente. A gente usa esse valor aproximado. Alguns livros usam o valor padrão como 27 graus Celsius, aproximadamente 27 graus Celsius. Porque esse valor faz com que a temperatura em Kelvin fique 300 Kelvin, que é bem mais fácil de fazer conta. Mas aí depende da situação. Alguns lugares vão usar 298, outros vão usar 300 Kelvin. Essa questão é uma questão interessante, porque ele fala que a variação em Celsius é de 15 graus Celsius, e ele está perguntando quanto vai ser a variação em escala Kelvin, na escala absoluta Kelvin. E a gente tem que lembrar que, por definição, a variação na escala Kelvin é igual à variação na escala Celsius. A gente definiu isso, a gente definiu assim. A gente pegou um ponto e uma inclinação, né? Essa inclinação é a variação de um sobre a variação do outro. E essa inclinação a gente definiu como 1. Então, a variação vai ser igual. A variação em Kelvin e variação em Celsius vai ser igual por definição, que é 15. Então, a resposta dessa questão é delta TK vai ser igual a 15 Kelvin. Essa questão é outra que é uma questão bem direta. Você tem que lembrar da definição. Então, aqui ele está dando uma variação em Celsius e ele está pedindo quanto que essa variação vai ser em Fahrenheit. Então, isso a gente também chegou a ver, que a variação em Celsius e a variação em Fahrenheit fica assim. Delta T C sobre 5 é igual a delta T F sobre 9. A gente viu isso lá na primeira aula. Então, na questão ele deu que a variação em Kelvin, a variação em Celsius é 20. Então aqui fica 20 sobre 5 é igual a delta TF sobre 9. 20 sobre 5 é 4. Eu passo 9 multiplicando. 9 vai ser igual a delta TF. Então 9 vezes 4, 36. 36 graus Fahrenheit vai ser o nosso delta TF. Então nessa questão, ele dá um gráfico com a sua nova escala x variando linearmente com a sua escala Celsius. E na letra A ele está pedindo a equação de conversão entre x e Celsius. Se a gente for lembrar das aulas,
As equações de conversão, elas são equações de primeiro grau, são equações lineares. Vou dar um exemplo. Quando você pega a equação em Celsius, quando você pega essa equação em Celsius e você joga o 5 para cá, você fica com uma equação de função afim. Então, TC vai ser igual a 5 nonos de TF menos 32 quintos sobre 9. Então, essa variação aqui é a variação que a gente viu do ΔTC. Vai ser igual a 5 nonos de ΔTF. É exatamente esse valor aqui, que é o coeficiente angular. Porque ΔTC sobre ΔTF vai ser 5 nonos. Vou passar isso aqui dividindo. Isso é, por definição, o coeficiente angular que a gente viu lá, que a gente vê lá na função afim. Esse aqui é o coeficiente linear. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa descobrir essas coisas. Então, o nosso TC, aqui a gente está tendo TX em função de TC. Então, TX vai ser igual ao nosso coeficiente angular, que vai ser essa variação aqui. Então, a gente pode fazer assim, ó. Então, a gente pega esse valor aqui, essa distância, que vai ser o nosso ΔTX, e essa distância, que vai ser o nosso ΔTC. Então, a tangente desse ângulo aqui, então, tangente de alfa, que é ΔTX sobre ΔTC, é o nosso coeficiente angular, que vai ser 150 menos 50 é 200. E ΔTC vai ser essa distância aqui, é 0,50, 50. Isso é 4. Então vai ser 4TC. E a gente precisa ver o coeficiente o linear. Esse aqui é o angular, a gente tem que ver o linear agora. O coeficiente linear é exatamente onde TC é igual a 0 e sobra ele. Então vai ser menos 50. Isso a gente tem que usar os conceitos lá de função afim. Não pode esquecer e tem que estar estudando matemática também. Na letra B, ele tá pedindo a indicação na escala x quando TC é igual a 80. Então, TC é igual a 80 graus Celsius. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode jogar esse valor direto aqui na nossa equação. Tx vai ser igual a 4 vezes 80 menos 50. Que vai ser igual certo? E na letra C, ele está pedindo a indicação da escala x para os estados térmicos correspondentes aos pontos fixos fundamentais. Então tem alguns aqui que a gente já pode tirar direto do gráfico. Quando TC é 0, a gente sabe que esse é o ponto fixo do gelo. Quando TC é 0, TX é 50. Então, TC de gelo é igual a 0 graus Celsius. Então, TX de gelo vai ser menos 50 graus X. Então, esse é o primeiro ponto fixo que a gente precisa lembrar. E TC de vapor é 100 graus Celsius. Esse a gente não tem no gráfico. Mas a gente pode jogar aqui na equação para descobrir. Vai ser 400 menos 50. Então TX de vapor vai ser igual a 400 menos 50, 350 graus X. Então são esses valores, 350 e menos 50. Então aqui a gente já está entrando nas questões de nível 2. Elas vão começar a ficar um pouquinho mais complicadinhas. O raciocínio pode ficar um pouco mais difícil. Então vamos lá. Essa questão, ele é a primeira questão que a gente vai ter que usar a escala Réaumur. Justamente, isso prova o ponto de que ela não é uma escala muito usada. Então a frequência dela é muito menor. Mas é uma escala que tem que saber também no estudo de termometria, porque é uma escala que é vista.
Pode ser pouco visto, mas também é visto. Então, ele dá a temperatura na escala Réaumur em 62,4, então TR, 62,4 graus Réaumur. E ele quer que a gente descubra quanto que é essa temperatura na escala Celsius. Então, a gente tem que lembrar que TC sobre 5 é igual a TR sobre 4. E então vamos substituir esse valor aqui, vai ser 62,4 sobre 4. 62,4 vai ser então vai ser 15,6. E agora a gente pode jogar esse 5 para lá multiplicando. TC vai ser igual a 15,6 vezes 5. R$ 78 graus Celsius. Bom, é uma questão de nível 2, mas é uma questão, eu acho que considerada nível 2 por ser estar usando uma escala Réaumur que é menos usada. Então as pessoas esquecem mais, eu diria assim. Então, a gente tem essa questão que ele dá esse gráfico da temperatura em graus Celsius variando com o tempo. A gente precisa descobrir a temperatura que ele tinha na escala Réaumur quando o tempo era de 12 horas e 30 minutos. Então, quando bateu 12 horas e 30 minutos, qual era a temperatura dele em Réaumur? Antes de descobrir a temperatura dele em Réaumur, a gente tem que descobrir quanto era em graus Celsius, que a gente tem em graus Celsius. Então, primeiro a gente descobre em graus Celsius e depois a gente converte. Então, em graus Celsius, a temperatura de 12,5 é mais ou menos aqui, né? Porque aqui no meio é 13, então é aqui. Então a gente precisa descobrir. A gente precisa descobrir isso e a gente pode usar isso de algumas formas. A gente pode usar a fórmula da função afim, ou a gente pode usar a semelhança mesmo. Então aqui a gente tem dois triângulos. Esse triângulo aqui e esse triângulo grande aqui. Um triângulo pequeno e um triângulo grande. Então, esse valor, 40... eu esqueci de falar, mas esse desenho está completamente fora de escala. Tá vendo que aqui é 36 e aqui é 40 e 36? Então, está completamente fora de escala. Mas é para facilitar, senão eu ia ficar um tempão aqui fazendo desenho. Então, a gente pode usar a semelhança. A gente sabe que aqui é 90, aqui é 90, aqui eles têm um ângulo em comum, então são triângulos semelhantes. Não é difícil provar isso. Então, isso aqui sobre isso, então, 40 menos 36 sobre isso, que é 14 menos 10, 14 menos 10, vai ser igual a esse valor aqui, que é a temperatura dele, que eu vou chamar de x. Então, esse valor aqui, que é a temperatura dele em Celsius, menos essa distância aqui. Então, aqui é 12. Aqui é 12 e 30. Então, vai ser x menos 36 sobre essa distância aqui, né? Essa distância aqui, 14 menos 12,30. 12,30 é 12,5. Porque 30 minutos é metade de uma hora. Então, se é metade de uma hora, em decimal é 0,5 ao invés de 0,3. Tem que tomar cuidado com isso. Então, 40 menos 36 é 6. Não, é 4. 14 menos 10 é 4. X menos 36. E 14 menos 2,5 é 1,5. Então, isso aqui é 1. Isso aqui é 1, né? 4 corta com 4. Então, e esse 1,5 vem multiplicando. Então, 1,5 vai ser igual a x menos 36. Passo 36 para cá. 36 mais 1,5 é x. Então, x vai ser 37,5 graus x. Graus Celsius. Agora a gente tem que transformar essa temperatura em Réaumur. Vamos lembrar?
TC sobre 5 é igual a TR sobre 4. Então, TC é 37,5. 37,5 sobre 5, que é igual a TR sobre 4. 37,5 sobre 5 vai ser 7,5, que é igual a TR sobre 4. Multiplica 4 vezes 7,5 é igual a TR. 4 vezes 7,5 vezes 2 é 15, vezes 2 de novo é 30. 30 graus Romilly. É TR. As questões estão ficando um pouquinho mais difíceis, a gente está precisando de mais etapas para resolvê-las. Mas o raciocínio fica nesse núcleo de função afim e proporcionalidade. Então, essa questão vai ser, eu acho que é a primeira questão, talvez a única, que use a equação termométrica usando as grandezas termométricas. A gente vai lembrar que a gente definiu as escalas termométricas a partir de uma grandeza termométrica, ou seja, a gente tem uma substância que varia perceptivelmente, a gente consegue medir essa variação. Aquilo que a gente está medindo, que está sendo variado, é a grandeza termométrica. E a gente viu que a principal delas é a coluna de mercúrio. Então, o que a gente mede é a distância que o mercúrio tem do seu tamanho, né? Vai variando o tamanho que o mercúrio tem na coluna dele. E a gente vai lá e mede essa distância ou em centímetros, né? na distância que está sendo medida. Então, nessa questão, ele está falando que a coluna de mercúrio assume 1 centímetro de altura no ponto de gelo da água e 21 centímetros no ponto de vapor da água, ponto de ebulição, numa determinada pressão. E ele quer que a gente defina a equação termométrica em graus Celsius, só que a equação termométrica em relação à grandeza termométrica. Então vamos lá. A gente sabe que G. Então a gente quer fazer a gente quer descobrir a função afim que relaciona a grandeza termométrica em relação à nossa escala termométrica, que é em graus Celsius. Então a gente tem uma função G de T que vai ser do tipo A vezes TC mais B. Nossa. Então, o A, a gente tem que lembrar que o A vai ser delta G sobre delta T, C. E, então, quanto que isso vai ser? Vai ser 21 menos 1. Variação de G. E o delta TC, quando que... O 21 ele falou que era no ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água é 100. E o ponto de gelo o ponto de fusão é 0. Então é 100 menos 0. 21 menos 1 é 20 sobre 100. Isso dá 1/5. E o B, a gente tem que lembrar que o B ele é o valor que G assume, o valor que a sua função assume quando a variável né, o que você está usando como função é igual a 0. Então quando TC é igual a 0, isso aqui some e sobra B. Então quando que TC é 0? No ponto de fusão. Ponto de fusão a gente definiu como temperatura em Celsius igual a 0. Então B vai ser igual a G de 0, que é, o G de 0 ele falou que é 1. Então como é que fica a nossa equação termométrica? G vai ser igual a A, que é 1/5, então TC sobre 5, mais 1. Isso é letra A. Letra A resolvido. Então letra A, resposta vai ser G igual a TC sobre 5 mais 1. Beleza, agora ele quer saber, na letra B, ele quer saber a temperatura registrada pelo termômetro quando a altura da coluna assume o valor de 10 centímetros. Então agora substitui o valor na equação termométrica. 10 é TC sobre 5 mais 1. Então,
1 vem pra cá, vira 9. TC sobre 5. Multiplica cruzado por 5, né? Então fica 45 é igual a 45 graus Celsius é igual a TC. Então, a resposta da letra B é 45 graus Celsius. E agora ele está perguntando qual vai ser a altura da coluna quando a temperatura é 27 graus Celsius. De novo, a gente vai substituir a equação, só que agora ele dá o TC, a temperatura em Celsius. Então, G é o que ele quer saber. E a gente tem que colocar aqui 27 graus Celsius sobre 5 mais 1. Você vai dar um número quebrado, não vai dar um número certinho não. Vou ajudar a aproveitar e passar um macete para vocês. Você tem um número assim, quebra o número em 25 mais 2 sobre 5 mais 1. 25 mais 2 é 5, você separa essa fração, então vai ficar 25 sobre 5 mais 2 sobre 5 mais 1. 25 sobre 5 é 5, 2 sobre 5 é 4 sobre 10, que é 0,4. Mais 0,4 mais 1. Então isso é 5 mais 1, 6. Mais 0,4, 6,4. E a nossa grandeza, o G, está em centímetros. Centímetro. Então tá aí, essa questão resolvida completamente. Então aqui ele está falando que tem um termômetro que era para medir em graus Celsius, só que ele está fazendo as medidas erradas em graus Celsius. Então, a temperatura do gelo, ao invés de ficar 0, ficou 1 grau Celsius, e a temperatura de fusão ficou em 97, a temperatura de ebulição ficou em 97 graus Celsius. Tá errado, e portanto a gente não vai chamar essa escala de graus Celsius. Embora ele esteja colocando graus Celsius, como a gente sabe que isso não é o valor certo, isso aqui é uma escala nova, uma escala errada, mas a gente pode interpretar ela como uma escala nova. Então vamos ver como é que fica. Ele está pedindo qual temperatura que está certa, ou seja, é a temperatura que, medida na escala errada, está igual à escala Celsius. Ou seja, eu vou chamar essa escala Celsius falsa, ou errada, ou nova, de TC'. Então, vou chamar de TC' essa escala nova. Então, aqui, que é 0, que deveria ser 0 aqui, está 1. E aqui está 100, deveria ser 100, aqui é 97. É assim que fica a nossa escala, nossa nova escala. E ele quer saber qual é a temperatura que fica igual para os dois, ou seja, é aquela temperatura que eu queria medir aqui, e eu medi aqui nessa escala errada, só que deu o mesmo valor. Deu um valor que era para estar aqui, que era para ser igual. Então, vamos chamar essa temperatura de X. Eu não sei onde essa temperatura está, mas se eu colocar o X aqui, eu não perco a generalidade da resposta. Eu poderia colocar embaixo aqui ou lá em cima, e ainda assim ia dar certo. Porque a proporcionalidade funciona ainda assim. Então, X menos 1. O mesmo número que deu aqui, tem que ser o número aqui em Celsius, na escala normal Celsius. Então aqui vai ser X também. O valor X igual para os dois. Então X menos 1 sobre 97 menos 1, que é 96, vai ser igual a X sobre 100. Então, vamos explicar cruzado aqui, mais fácil do que ficar simplificando. 100x menos 100 vai ser igual a 96x. Passo 96x para cá. 100 menos 96 é 4. 4x, passo 100 para cá, 100. Então x vai ser igual a 25 graus Celsius. Impressionantemente deu o nosso valor de temperatura ambiente. Então, nessa questão, a gente vai ter que relembrar do conceito que a grandeza termométrica, nesse caso, ele usou ele não falou qual é a grandeza, mas num termômetro qualquer, poderia ser um termômetro de mercúrio, essa grandeza ela varia linearmente com a sua temperatura, a sua escala termométrica.
só que ela varia linearmente com qualquer escala termométrica. Então, as escalas em si também variam linearmente. Então a gente tem que ver como que essa grandeza está respondendo a diferentes escalas. As duas escalas dessa questão são a escala Celsius e a escala Réaumur. Então, ele fala que na escala Celsius, pegando um pedaço da escala Celsius, que variou, ele fala que pega duas marcas consecutivas na escala Celsius. Então a gente tem que lembrar que a escala Celsius é uma escala centígrada. Então, duas marcas é 1 grau Celsius. Que você tem 100 aqui e aqui é 0, ele tem 100 subdivisões e cada um e sobe de 1 em 1. Então, esse aqui é como se fosse 1 grau Celsius. E isso aqui é o nosso ΔTc. ΔTc é igual a 1 grau Celsius. Isso foi a nossa variação na escala... Isso foi a nossa variação de 1 milímetro no nosso termômetro. Então 1 milímetro variou, foi essa variação de 1 grau Celsius. Então, se eu tivesse nesse termômetro, ao invés da escala Celsius ter a escala Réaumur, todos os pontos igualmente distribuídos, então eu tivesse aqui nesse ponto onde o termômetro batesse no ponto 100, ele ia bater no ponto máximo, que é 80 na escala Réaumur. Foi como a gente definiu a escala Réaumur, e aqui é 0. Então, essa pequena variação na medição de 1 milímetro vai ser esse aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso ΔR para aquela variação de 1 em Celsius. Então, a gente tem que lembrar que ΔC sobre 5 é igual a ΔR sobre 4. Isso aqui é 1, então fica 4 quintos é igual a ΔTR. 4 quintos é 0,8 é igual a ΔTR. 0,8 Réaumur, né? Então, 0,8 graus Réaumur é igual ao nosso ΔTR. Só que o que acontece? Ele quer saber qual vai ser a marca, qual vai ser a variação de pedaço se ele pegasse 2 pedaços consecutivos de Réaumur. Isso aqui não são 2 pedaços consecutivos. Não em Réaumur. São 2 pedaços consecutivos em Celsius, mas em Réaumur não é. Então, 2 pedaços consecutivos em Réaumur vai ser um ΔTR igual a 1 grau Réaumur. A gente quer saber quanto que é essa variação em graus Celsius. Porque numericamente a gente já viu que a variação em graus Celsius é igual a variação da nossa grandeza, que a gente viu que para uma variação de 1 grau Celsius, a nossa grandeza variou 1 milímetro. 1 milímetro, né? 1 milímetro. 1 milímetro. Então, numericamente, a variação em graus Celsius é igual à variação da nossa grandeza. Então, a gente tem que descobrir a variação Réaumur de 1, quanto que variou em Celsius, e numericamente vai ser igual à nossa variação da variação da nossa grandeza, do nosso termômetro. Então, a gente vai usar essa equação. Então, 1, joga aqui, né? 1 sobre 4 vai ser igual a ΔTc sobre 5. Então, 5 sobre 4 é igual a ΔTc. 5 sobre 4 é igual a 1,2, né? 1,2? É isso mesmo, 1,2 graus Celsius. Só que isso é numericamente igual. Isso é igual ao nosso ΔG, numericamente igual ao nosso ΔG, que é 1,2 milímetros. Acabou que isso aqui, a gente acabou que não usa muito isso aqui. Você poderia pensar um outro jeito de fazer, que é, você tem que pegar o ΔTc, se aquela variação em Réaumur é isso, essa variação em Réaumur é isso, então eu tenho que pegar uma certa variação em Celsius e dividir por 0,8. Dividir por 0,8. Isso vai dar o nosso resultado. Então, nessa questão, ele está falando que ele está dando uma relação entre a temperatura que foi medida em Kelvin e Fahrenheit, ele está perguntando em Celsius. Então, misturou os três. Vamos ver. A gente sabe que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à nossa temperatura em Fahrenheit, menos 32
sobre 9. Só que ele não deu uma relação de Celsius e Fahrenheit, ele deu uma relação de Kelvin e Fahrenheit. Então, a gente tem mais uma equação, que é nosso T em Kelvin é igual ao valor em Fahrenheit acrescido, valor em Fahrenheit acrescido de 145 unidades. E a gente tem que lembrar que, então isso aqui acaba sendo um sistema de 3 equações. A gente tem que lembrar que TK é igual a TC mais 273. Então, podemos resolver assim, TK é igual a isso, TK é igual a isso e TK é igual a isso. Então, essas duas equações são a mesma coisa. Então, TC mais 273 vai ser igual a TF mais 145. Então, TF vai ser igual a... Vamos isolar TC. TC vai ser igual... Porque teve outra questão que a gente isolou TF. Vamos isolar TC dessa vez. TC vai ser TF e 145 menos isso. E... beleza. Agora a gente pode jogar isso aqui para descobrir exatamente o que a gente quer. Não, é melhor não. É porque o que acontece? Se a gente jogar aqui, jogar no lugar de TC, TF, a gente vai descobrir TF. Vamos botar no lugar TF, que a gente descobre TC direto. Então TF vai ser igual a TC mais 128. Mudei de ideia aqui no meio da questão. E joga aqui no lugar. Então, TC sobre 5 vai ser igual a TF menos 30. Não. No lugar de TF a gente coloca TC mais 128 menos 32 sobre 9. TC, isso aqui vai ser 9,6. 9, não, vai ser TC menos 9, TC mais 9,6, certo? 9,6 sobre 9. E aí, multiplicando cruzado, vai ficar 9TC, vai ser 9TC, vai ser igual a 5TC mais 5 vezes 96. Passa aqui dividindo, então vai ficar 4T, passa aqui diminuindo, 4TC é igual a 5 vezes 96, divide por 4, TC vai ser 5 vezes 96 sobre 4, e 96 sobre 4 é 80 mais 16. 80 mais 16 vai dar 24. Então, é igual a 5 vezes 24, que é igual a 108. Não. É 10 sobre 2. 240 sobre 2, 120. 120 graus Celsius. Então, ele está falando aqui que a questão 30, ele está dando a equação de conversão já. Então vamos ver como é que fica aqui. R menos 492 sobre 9 é igual a C sobre 5. Ele usou RC, eu vou colocar TRA, que é como eu falei que ia usar, né? TRA para manter consistência, né? E TC. Certo. Aí ele está perguntando, para qual temperatura as escalas fornecem a mesma leitura, então elas vão ser numericamente iguais, e está perguntando se essa temperatura pode existir. Então, se ele está falando que talvez não possa existir, uma coisa que é um absurdo, por exemplo, é Rankine dar negativo. Não pode, porque a gente definiu que Rankine tem que ser o zero absoluto, não pode ter negativo. Kelvin é a mesma coisa, não pode ter negativo. É zero e a partir dali não existe. Então, ele quer que sejam iguais. Então, vamos colocar... Vamos tirar os índices e só colocar T. Então, isso aqui vai ser igual a isso. Vamos ver como é que fica. 5T. 5T menos 492 vezes 5. Multipliquei cruzado aqui e já distribuir. Vai ser igual a 9T. Isso aqui passa para cá. Então, 4T vai ser igual a 4. Menos 492 vezes 5. E T vai ser igual a menos 492 vezes 5 sobre 4. Isso é um absurdo, a gente está achando uma temperatura negativa. Se fosse em Celsius, tudo bem, poderia até existir. Mas em Kelvin, em Rankine, isso não pode acontecer. Em Rankine, zero absoluto, é porque não, o zero é absoluto porque não tem nada menor que ele. Então, absurdo. Absurdo
Não pode existir uma temperatura em que Rankine e Celsius sejam iguais. Essa é a resposta da questão. Então, nessa questão 31, né? Na questão 31, essa situação é que um físico estava medindo a água, né? Que ele estava esquentando. E aí começou em 20 graus Celsius, deixou quebrar o termômetro, aí pegou outro, estava medindo em Kelvin, e ele queria variação de temperatura em Fahrenheit. Então, é que nem aquela outra questão que misturava tudo. Vai ser a mesma coisa. Então, no início ele estava com 20 graus Celsius. Então, TC inicial é 20 graus Celsius. E a temperatura final é 348 Kelvin. Então, TK final é igual a 348 Kelvin. E o que ele quer é a variação de temperatura em Fahrenheit. Então, antes de mais nada, ao invés de transformar esse aqui para Kelvin, eu vou transformar esse aqui para Celsius. Porque a gente sabe como é que é a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, isso aqui, não vou escrever a fórmula de novo. É só tirar 273 daqui. Então, 348 menos 273 vai ser 5, 1, 7... Então, 75 graus Celsius. É o final. E agora, TC final é igual a 75 graus Celsius. E agora a gente tem que lembrar que delta TC sobre 5 é igual a delta TF sobre 9. Delta TC vai ser 75 menos 20, 55. 55 sobre 5 é igual a delta TF sobre 9. Isso aqui é 11, então fica 11, multiplica por 9, vai ser igual ao nosso delta TF. Então delta TF é igual a 99 graus Fahrenheit. Tem múltipla escolha, né? Então isso aqui é a resposta da letra D. Então é isso. Já vou terminar por aqui. O vídeo já vai ficar muito grande do jeito que tá. Eu fiz várias questões. Vai ter mais um vídeo de exercícios. É bom, fazer exercício é muito bom. E até porque meu pílula já tá acabando. Então, valeu. Se você gostou, quer ver mais vídeo desse, curte, se inscreve. E se teve alguma dúvida, qualquer coisa, comenta. E gostou, quer falar bem, comenta. Não gostou também, fala. Comenta lá. E é isso. E eu também tô planejando para começar a playlist de mecânica também. Então fica ligado aí que vai ter isso aí. Valeu!